capítulo 6, e vamos atentar para os versos de 4 a 6. Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versos de 4 a 6. Leiamos todos juntos, com a devida consideração e temor à palavra de Deus. A uma só voz, verso 4 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai grandioso, Deus de amor, Deus de misericórdia, Tu és a razão, Senhor, de estarmos aqui. Todos nós vimos aqui, nesse lugar, juntos, para cultuar o Teu nome, para buscar a Tua presença, Senhor, para cantar louvores, cânticos de gratidão por tudo o que Tu és e por tudo o que tens feito nas nossas vidas. Somos agradecidos, ó Senhor Deus, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia que nos tem sido revelados em Cristo Jesus. Somos agradecidos pela salvação que o Senhor nos concedeu no Teu Filho amado. Queremos louvar, Senhor Deus, o Teu nome e engrandecer ao Senhor por todas as bondades do Senhor. Queremos, ó Pai amado, nos colocar diante do Senhor pela certeza que somos acolhidos pelo sacrifício do Teu Filho, mesmo sendo pessoas pecadoras e indignas de estar na presença de um Deus santo como Tu és. Mas muito obrigado, porque o sangue de Jesus, o Teu Filho, foi derramado naquela cruz para nos perdoar os pecados e para nos purificar de todas as nossas injustiças, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. E é nessa certeza de acolhimento que nós chegamos aqui. Cantamos Teus louvores, dirigimos ao Senhor as nossas orações, lemos a Tua palavra, Senhor Deus, consagramos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, na consciência de que tudo que nos chega às mãos vem da Tua boa mão nas nossas vidas. Todo o nosso sustento, todo o ar que respiramos, toda a força, energia e saúde que temos, todo o sustento que o Senhor nos tem dado em Tua misericórdia, temos plena convicção que é obra do Teu favor para com nossas vidas. E por isso nós adoramos o Teu nome. E nesse instante, temos no nosso coração a expectativa de ouvir a Tua voz. Por isso te pedimos em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, que habita conosco e que está em nós, ó Senhor Deus, possa iluminar a nossa mente para entendermos a Tua palavra e a Tua vontade para as nossas vidas. Pedimos encarecidamente, fale aos nossos corações, Senhor. Abre a nossa mente e aplica a Tua palavra à nossa vida, para que saiamos daqui, Senhor Deus, diferentes, comprometidos, consagrados em viver a nossa vida para o Senhor e para a Tua honra e glória. Dá-nos o privilégio nessa noite, como bem colocado já aqui em oração, de estarmos ao redor da Tua mesa e anunciarmos o Teu amor e a Tua bondade e sermos renovados espiritualmente. Senhor Deus, visita-nos nessa noite, fala ao coração do Teu povo, impressiona-nos com o Teu poder e palavra, Senhor,
para que vivamos a nossa vida para o Senhor, para a tua honra e para a tua glória. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Amém. Meus amados, hoje pela manhã nós ouvimos o pastor Lutero nos trazer a palavra de Deus, nos ensinou princípios bíblicos sobre a liberdade cristã, de como devemos em amor servir uns aos outros. Nós fomos desafiados a não mais viver para nós mesmos, mas para viver para a glória de Deus e para servir os nossos irmãos. Vimos na palavra de Deus esse desafio, bem colocado, bem exposto, bem claro para os nossos corações. Também fomos instruídos acerca da bênção de termos o Espírito Santo de Deus habitando para sempre em nosso interior, em nosso coração. A maravilhosa promessa de Jesus cumprida no dia de Pentecostes, que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, mas rogaria ao Pai para que ele lhe enviasse o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não poderia receber porque não vê nem o conhece. Mas disse Jesus: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará para sempre com vocês. E essa é a maravilhosa promessa que o Senhor nos colocou, nos entregou. Fomos instruídos nisso. O Espírito Santo de Deus habita o coração de todo aquele que foi alcançado e regenerado pelo Espírito, que agora tem vida com Deus, que agora tem a paz em seu coração pela certeza do perdão, da obra aplicada de Cristo às suas vidas por esse mesmo Espírito. Ele nos regenerou, Ele nos santifica, Ele nos ensina todas as coisas e nos capacita com poder para testemunharmos do Evangelho de Cristo Jesus. Louvamos a Deus, e nós estamos aqui nessa noite não por acaso. Fomos trazidos pelo Senhor, fomos atraídos pelo seu Espírito. E se por algum motivo há alguém aqui que veio sem essa consciência, em nome de Jesus, pare um pouco diante de Deus e reflita que o Deus da história, o Deus da glória, lhe trouxe aqui não por acaso, mas para ouvir da sua palavra, para alimentá-lo, para restabelecê-lo, renová-lo, para que você saia daqui apaixonado pelo Senhor. O texto que nós separamos para a nossa meditação nessa noite, Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, é um daqueles textos que bem cabe na classificação do apóstolo Pedro. Lá na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 16, Pedro fala assim, acerca do apóstolo Paulo. Ele diz que tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. O texto de Hebreus capítulo 6 classifica-se nessa expressão de Pedro: há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Não que estejamos afirmando que Paulo é o autor de Hebreus, né? Há uma forte tradição que entende que seja, que o fato dele não ter se identificado é por causa da possível rejeição que haveria da parte dos judeus a Paulo, que era considerado traidor da nação de Israel por pregar o evangelho aos gentios. Não que tenhamos essa convicção, é possível, mas também nós não afirmamos isso. Mas é porque o texto de fato é classificado como um texto
complexo, não simples de ser compreendido. Há coisas difíceis de entender. Por isso é preciso ter muito tremor ao nos aproximarmos de um texto como esse, mas ao mesmo tempo não podemos fugir da responsabilidade de tratá-lo e de ensiná-lo, visto ser por demais urgente e importante para a igreja dos nossos dias. O texto fala sobre o perigo real da apostasia no final dos tempos. O texto é um alerta para os hebreus, para a igreja, para os convertidos que faziam parte da nação de Israel. O texto nos diz: é impossível renovar a arrependimento pessoas que apostataram e que caíram e que abandonaram a fé. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, à vergonha. De fato, a afirmação é dura, é pesada e precisa ser bem compreendida, visto que há expressões que são colocadas no texto que dão a entender, né, de que essas pessoas provaram da regeneração ou da obra do Espírito Santo. A primeira pergunta que é preciso fazer ao texto para buscarmos compreensão é: quem são as pessoas mencionadas aqui? O texto diz que são aquelas que uma vez foram iluminados. São aquelas que provaram o dom celestial. São aquelas que se tornaram participantes do Espírito Santo. São aquelas que provaram a boa palavra de Deus. E são aquelas que provaram ou experimentaram os poderes do mundo vindouro. São expressões fortes, que parece ser colocada para todas aquelas pessoas que foram iluminadas, que foram regeneradas e que sofreram a transformação do Espírito Santo em suas vidas. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, é preciso compreender cada uma dessas afirmações de quem são essas pessoas que viveram tudo isso, experimentaram tudo isso e depois abandonaram a fé, apostataram da fé. Aqueles que uma vez foram iluminados. É a primeira expressão. O que é ser iluminados ou ter sido iluminados? Talvez o próprio texto de Hebreus nos explique. Lá no capítulo 10, no verso 26, essa expressão iluminado só aparece 6 vezes no Novo Testamento. 3 vezes no Evangelho e 3 vezes nessas cartas. Em Hebreus vai aparecer uma outra vez essa expressão, lá no capítulo 10, verso 26, que nos aponta para o que o autor de Hebreus quer afirmar quando diz que as pessoas foram iluminadas. Diz o texto no verso 26, Hebreus capítulo 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, o escritor de Hebreus diz que ser iluminado significa receber o pleno conhecimento da verdade. Conhecer a palavra de Deus revelada. Hoje e amanhã, o feriado de amanhã é um feriado religioso no nosso
na nossa cidade, né? E que eu moro lá na Encruzilhada, ali na Avenida Norte, a gente ouve já toda a festa, o barulho que chega lá, os shows, né? O movimento de pessoas e etc. A Avenida Norte fica intransitável, pessoas adorando uma imagem. Não, essas pessoas não têm essa iluminação da verdade. Segundo a expressão bíblica, vivem na ignorância com relação às coisas espirituais. Então essas pessoas não têm isso que o escritor de Hebreus está falando ou se referindo aqui. Não foram iluminadas, não receberam o pleno conhecimento da verdade, vivem na ignorância espiritual. Agora, o que o escritor de Hebreus se refere é pessoas que tiveram o pleno conhecimento da verdade de Deus. Deixe-me citar um exemplo bíblico para que a gente compreenda o que é uma pessoa que tinha esse conhecimento, mas que não tinha sido ainda regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Certa vez Jesus é procurado por um mestre dos fariseus de nome Nicodemos. Vocês conhecem bem o texto de João capítulo 3. Nicodemos é um conhecedor da lei. Ele conhece a palavra de Deus, é um estudioso, fazia parte e era mestre de uma das religiões mais precisas e mais rigorosas em Israel nos tempos de Jesus. Os fariseus foram aqueles que se levantaram como um grupo para chamar a nação de Israel de volta à Escritura no período intertestamentário. Essa denominação religiosa surgiu no meio de Israel para reavivar o estudo da palavra de Deus no meio do povo. E foi de fato e verdade de suma importância. E se tornaram estudiosos e especialistas na lei do Antigo Testamento, na Torá, no Nevim e no Ketuvim. E ensinaram a nação de Israel a vir de volta à palavra de Deus e cumprir todos os seus preceitos e ordenanças. Eram zelosos, conheciam a fundo, eram pessoas estudiosas e tidas como mestres da religião de Israel. É um desses homens que procura Jesus à noite, às escondidas, para não ser visto pelos seus colegas de religião. Com muito temor no coração, ele precisa dizer para Jesus algo que não somente ele, mas todos eles que discutiam as portas fechadas acerca do Messias e desse Jesus de Nazaré, eles difamavam Jesus, eles tentavam desacreditar Jesus diante das multidões porque eles sentiam inveja porque as pessoas estavam ouvindo Jesus como alguém que tem autoridade e não como os fariseus. E eles começaram a se sentir escanteados pelas pessoas, e as pessoas estavam concorrendo para ouvir Jesus. Isso afetou os fariseus. E eles começaram a difamá-lo, a dizer que ele operava essas coisas pelo poder de Beelzebu, que o ensino dele era falsário. Mas um homem, dentre esses fariseus, precisava dizer para Jesus algo que era a convicção do seu coração, e não somente do seu, mas de muitos fariseus. Ele chegou para Jesus e disse: Mestre, nós sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Porque todo o Antigo Testamento dizia que quando o Messias viesse, ele operaria poder sobre a natureza, poder sobre os espíritos malignos. Isso era os sinais que seguiriam o reino de Deus, a inauguração desse reino e o Messias. Foi esse mesmo poder que Jesus concedeu aos apóstolos, para que a sua pregação fosse seguida por esses sinais do reino. Jesus, ao ouvir aquela declaração, aquela confissão de fé de Nicodemos, confissão verdadeira da sua consciência,
é surpreendido por Jesus ao ouvir essa palavra: de nada adianta isso se você não nascer de novo. Nicodemos era alguém que tinha esse pleno conhecimento da verdade. Nicodemos era alguém que tinha essa iluminação de Deus. Todas as pessoas que frequentam um ambiente da igreja, corpo de Cristo, recebem a exposição, o ensino dessas verdades de Deus. Aqueles que uma vez foram iluminados. Mas o que eu quero pontuar com vocês aqui é que, apesar de Nicodemos ter esse conhecimento pleno da verdade, ele não era alguém regenerado ou transformado pelo Espírito Santo de Deus. Que esse conhecimento tão somente racional não leva ninguém à fé, se o Espírito Santo de Deus não aplicar essas verdades ao coração da pessoa, trazendo ela à vida. Mas o texto continua. Hebreus capítulo 6 nos diz no verso 4 que pessoas que foram iluminados, pessoas que provaram o dom celestial. Vejam bem, é forte demais a expressão. O que é esse dom celestial? É a pergunta. Porque essas pessoas provaram do dom celestial. Alguém que frequentou os cultos, que chegou a professar a fé, que tenha participado da vida ativa da igreja, experimentado o partir do pão, participado do cálice do Senhor, mas que apesar disso não teve seu espírito transformado, é uma pessoa que experimentou esse ambiente onde o Espírito Santo habita. Nós revimos uma lição da nossa escola dominical, a lição 11, sobre o Espírito Santo nesta manhã. Procuramos entender o que significa o Espírito habitar convosco e o Espírito estará em vós. Jesus declara para os seus discípulos que ele não os deixaria órfãos, mas que enviaria, rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Santo, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê, não o conhece, porém vocês conhecem o Espírito, porque ele habita convosco. E nós procurávamos entender, a lição procurou tratar isso, o que é essa habitação do Espírito Santo no meio do povo de Deus, antes da ascensão de Jesus e antes do Pentecostes. Porque havia uma ação diferente da ação pós-ascensão e pós-Pentecostes. Porque a promessa de Jesus em João capítulo 14 aponta para isso. Vocês conhecem o Espírito Santo, porque ele habita convosco. O ambiente de Israel, o ambiente da igreja hoje, é um ambiente onde o Espírito Santo atua. E qualquer pessoa que entra nesse ambiente é afetada por esse dom celestial. Percebe um clima diferente. Eu me lembro de uma experiência pessoal minha. Quando eu tinha 18 anos de idade, não era uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, não conhecia esse Deus maravilhoso, conhecia de ouvir falar, e um amigo pessoal meu, que vivia nas mesmas bagunças e badernas que eu vivia, foi para um acampamento religioso de crentes, e voltou convertido. Aquilo me afetou muito. Eu procurei sentar com eles, depois um outro amigo foi, por influência dele, e voltou convertido. Eu digo, todo mundo está louco. O que é isso? O pessoal virou crente, e eu sentava com eles para poder entender isso, e eles não sabiam me explicar, nem eu sabia compreender bem essas coisas.
a ponto que fui atraído para ir também para esse acampamento. Deixei o carnaval, que eu gostava tanto, para ir para um acampamento de crentes, para investigar, para saber, curiosamente, o que significava aquilo. E eu me lembro que eu fui todo resistente para que não acontecesse comigo o que aconteceu com eles. Eu fui com um espírito investigativo, eu fui como um analítico. Fizeram a lavagem cerebral nos meus amigos, o que está acontecendo nesse lugar? Eu preciso descobrir e denunciar. Era esse o meu espírito. E ao chegar lá, de imediato, eu fui impactado por um ambiente estranho ao que eu conhecia. Sabe o que é isso? É o dom celestial. Ali atuava o Espírito Santo de Deus. Havia algo diferente que eu percebia com muita facilidade. Aquele ambiente era estranho para mim. Eu nunca vivi em ambientes assim. Havia alguma coisa de aura nas pessoas. Essa era a minha impressão, e isso começou a me incomodar. E a minha resistência começou a cada vez mais endurecer, em lugar de me deixar envolver por aquele ambiente. Ao passo que 2 dias depois estava eu pedindo lá a uma pessoa responsável para me levarem lá na pista, porque era um lugar de 4 a 5 quilômetros da BR ou da PE. Me levem, por favor, que eu quero ir para casa, não quero mais ficar aqui. Porque eu fugia de algo que me impactou. Fugia para não pagar o mico de chegar de volta ao meu bairro, à minha convivência, para dizer voltei crente. Eu me senti ameaçado por isso, me senti vulnerável. As minhas verdades começaram a cair por terra. Aquilo que eu construí para mim começou a ir por água abaixo. Por quê? Porque eu me intrometi a estar no meio de um ambiente onde o Espírito Santo de Deus habita. E eu comecei a perceber algo de dom celestial, na linguagem do escritor de Hebreus. É isso que ele quer dizer. Não tem ninguém que entre num ambiente assim e não se sinta atraído, afetado, constrangido, movido, mexido por isso. Mas isso não significa dizer que uma pessoa é automaticamente transformada, convertida ou regenerada. Eu só sinto que há alguma coisa aqui diferente. Deveria ser assim, sempre. Nós nunca deveríamos perder essa perspectiva. Nós nunca deveríamos nos acostumarmos com o sagrado. Nós deveríamos sempre vir ao culto e à igreja na expectativa de que algo de Deus vai acontecer na minha vida. Eu deveria entrar nesse lugar sabendo que eu não estou aqui vindo para me reunir tão somente com pessoas. Eu venho aqui para adorar a Deus, Ele está presente, o seu Espírito habita, atua nesse meio. E seja lá quem for que entre nesse ambiente, é afetado por isso. A glória de Deus, a presença de Deus. É isso que a terceira afirmação do escritor de Hebreus nos aponta. As pessoas não somente foram iluminadas, ou tiveram conhecimento da verdade, as pessoas não somente provaram esse ambiente celestial, as pessoas se tornaram participantes do Espírito. Quem entra nesse meio é afetado, é mexido por esse ambiente, por esse Espírito que atua no meio. De fato, o que nós vimos hoje pela manhã acerca dessa promessa de Jesus em João capítulo 14, cumprida em Pentecostes, o discernimento da diferença entre qual era a atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento,
ou antes de Pentecostes, ou após Pentecostes, ou antes da ascensão e a obra de Cristo, e após essa obra de Cristo, nós não sabemos precisar, com detalhes, como é que o Espírito Santo agia. E por isso, às vezes, a gente se confunde nas palavras e nas afirmações. O Espírito atuava plenamente? Não. Ele passou a atuar plenamente após o nascimento da igreja, após o Pentecostes. Mas como era essa atuação? A sua intensidade. Ele habitava o coração dos crentes comuns no Antigo Testamento? Claro que sim. Mas diferente do que ele habita no coração dos crentes do Novo Testamento após a ascensão de Cristo e o Pentecostes. Porque senão não teria sentido a promessa de Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Vocês conhecem Ele porque Ele habita convosco, mas Ele estará em vós. É futuro, vai acontecer alguma coisa. A plenitude do Espírito, o derramar do Espírito, ou a habitação permanente do Espírito no coração dos crentes. Mas o Espírito habitava no coração dos crentes do Antigo Testamento? Sim, mas não permanentemente, mas não plenamente. A entender essas coisas, medir isso, mensurar isso, é complicado mesmo. Mas as pessoas que adentram o ambiente da igreja, o ambiente de graça, a Bíblia fala de algumas coisas que nós não podemos perder isso de vista ou de perspectiva. Deus fala que Ele providencia meios de graça para fazer com que os crentes, os que são seus filhos, possam crescer espiritualmente. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós, o Espírito Santo de Deus, há de completá-la até o dia de Cristo, o dia do seu retorno. O Espírito Santo habita no nosso coração para nos ajudar nessa atual situação nossa, de termos graça suficiente e necessária para vencer a natureza pecaminosa que habita em nós. O Espírito Santo não precisaria habitar em mim para que eu continuasse salvo. O Espírito Santo já operou em mim a regeneração. O meu espírito que fora morto por causa da queda do Éden, foi regenerado por esse Espírito. Eu já tenho uma nova vida espiritual com Deus. Eu já sou salvo. Eu preciso que o Espírito Santo habite em mim, não para me fazer permanecer salvo, mas para me fazer, em primeiro lugar, crescer em santificação, porque ainda habita em mim uma natureza caída e pecaminosa. E sem essa ação do Espírito, eu não conseguirei. O Espírito Santo habita em mim e está à minha disposição para me revestir de poder, para que eu possa pregar o Evangelho com autoridade e testemunhar do Evangelho da graça. E ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras vidas. Porque sem essa ação do Espírito Santo, ninguém será convertido. Não é pelo poder do meu argumento, é pela ação do Espírito Santo através de pessoas frágeis e vulneráveis como eu e você. É por isso que o Espírito Santo habita em mim. Ele vai habitar até o dia de Cristo, quando o Senhor voltar. Depois eu não vou precisar dessa habitação do Espírito Santo. Pessoas podem ser iluminadas e ter o conhecimento da verdade. Pessoas podem estar no meio da igreja e provarem o dom celestial. Pessoas podem participar desse meio de graça, da operação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Culto a Deus é meio de graça que fortalece crentes. Nós vimos ao culto com um coração cheio de gratidão para nos encontrarmos com Deus e bendizer o seu nome. Oficialmente é isso que acontece. Você vai dizer, mas pastor, a Bíblia não diz que o Senhor está comigo todos os dias? Está. Eu tenho essa experiência pessoal com Deus, todo crente tem que ter. Agora, o Senhor mesmo determinou
que nos reuníssemos para adorá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós, e gozar e antever o que vai ser nos céus. O culto é esse ambiente, essa reunião solene, esse momento quando nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Ele é o nosso Redentor, Ele pagou o preço, Ele nos justificou, e nós vimos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para cultuá-lo e para ouvir dele a palavra. É nesse ambiente que o Espírito Santo trabalha, renova, desafia, consagra, santifica a vida dos crentes. Eles provam, eles participam dessa ação do Espírito no meio do povo. Eles provam a boa palavra de Deus. Essa é uma das verdades que a teologia reformada acerca do culto afirma com todas as convicções. Quando a palavra de Deus está sendo pregada num culto público e solene, quando a igreja, juntamente com os pastores, com seus líderes, tem zelo para fazer a coisa conforme Deus orientou na sua palavra, em Deus se agradando do culto que é a Ele prestado, Deus manifesta-se ao povo, Deus revela-se ao povo pela pregação da sua palavra. Os teólogos reformados chamam isso da voz de Deus, da Vox Dei. Deus fala ao coração do povo pelo profeta, assim como no Antigo Testamento, continua assim na igreja. E eis a grande responsabilidade nossa como pastores, de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para pregá-la com fidelidade, porque nós podemos atrapalhar, nós podemos adulterar isso, nós podemos intervir de forma negativa nisso, podemos ser infiéis e Deus cobrará dos pastores essa infidelidade de pregarem as suas ideias ou as suas próprias palavras e não a palavra de Deus. Sobre nós pesa essa responsabilidade. Nas nossas reuniões de quarta-feira pela manhã, nesses últimos meses, temos sido tremendamente humilhados. Nós nos dispomos a estudar um livro de um grande homem de Deus, de um servo do Senhor chamado Stuart Elliott. Ele falava sobre pregação pura e simples. E como nós, os pastores, saímos dali cabeça baixa, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoe. Temos estado tão aquém daquilo que precisaríamos ser. Precisamos tanto da graça do Senhor para podermos pregar com fidelidade, com clareza, com a eficiência, para ver a voz de Deus causar transformações nos nossos ouvintes, nos nossos crentes. E quando pregamos e quando não vemos esse efeito, sempre perguntamos: o que houve, Senhor? A resposta para a gente é simples: o braço forte do Senhor não operou na vida das pessoas. E por que, Senhor Deus, não fez isso? Geralmente pode ter sido por nossa culpa, por nosso despreparo. Porque não é só preparar a mensagem com fidelidade, não é só ter exatidão exegética, não é só ter conteúdo doutrinário saudável, não é só ter uma exposição clara da palavra, uma aplicação eficiente das verdades. É preciso estar pronto espiritualmente nas mãos do Senhor para que o braço dele forte possa atingir o coração das pessoas. E é verdade, as pessoas que cultuam a Deus, e quando o nosso culto é agradável à sua presença, Deus manifesta-se, Deus revela-se, Deus fala ao nosso coração pela palavra. Ouvimos a voz não de um homem, mas voz de Deus. É isso que nós cremos e ensinamos. E é por isso que culto é algo sério, algo dirigido a Deus. Não pode ter por objetivo agradar pessoas.
não pode ser montado para alcançar necessidades humanas. Precisa ser dirigido a Deus e a Deus somente. Evidentemente que se Deus se agradar e manifestar sua glória, todos serão alcançados, todos serão atingidos, todos serão transformados. Se tornar participante do Espírito, provar a boa palavra de Deus e experimentar os poderes do mundo vindouro. O que são esses poderes do mundo vindouro? Deixe-me começar a dar pistas a vocês pela própria declaração de Jesus aos seus apóstolos, lá em Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus declarou que toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra, pela obra que eu fiz na cruz. Eu conquistei do Pai, por aquilo que eu realizei em favor daqueles a quem Ele quis salvar. Eu conquistei o poder para salvar. Eu conquistei toda a autoridade nos céus e na terra. É baseado nisso que eu estou mandando vocês irem e fazer discípulos de todas as nações, baseado no meu poder, baseado naquilo que eu conquistei para salvar. Noutra parte, ele diz aos seus discípulos que o inferno não terá poderes contra a missão da igreja, porque o poder do mal foi destronado por Cristo Jesus na cruz. Ele pisou a cabeça da serpente, ele desfez a condenação, ele conquistou a salvação para ser aplicada ao homem. Todo poder e autoridade me foi dada. Vão com coragem, vão com confiança, façam discípulos de todas as nações, batizem os que creem, ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus nos diz que Deus o Pai e o Filho habita o coração do crente pelo Espírito. Nós temos isso em nós. E quem entra nesse ambiente de igreja experimenta esse poder em ação, experimenta ver vidas sendo transformadas, mudadas, pessoas que vieram da sarjeta, do pecado, ser transformados pelo poder de Deus, os poderes do mundo vindouro, o avanço de Deus, o avanço do reino de Deus, a conquista de sociedades, de culturas, de países, de região. O Evangelho vem alcançando vidas e vidas, gerações e gerações, nações e nações, durante o decorrer desse tempo. Os poderes do mundo vindouro, a ação do Espírito transformadora. É por isso que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, após dar essa ordem: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos desse poder. É por isso que o escritor de Atos, Lucas, diz em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e só então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Vocês vão baseados no poder do Espírito. É essa igreja que trêmula, que oprimida, que perseguida, após ouvir o testemunho de Pedro e de João, depois de serem presos, ameaçados de não mais pregarem em nome de Jesus, vem e dá um testemunho à igreja, e a igreja em oração unânime levanta a voz a Deus e diz: Tu, soberano Senhor, que criastes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu, soberano Senhor, que não somente és Deus Criador, mas é Deus que se revelou por boca de Davi, nosso pai, dizendo que os príncipes e os reis da terra se ajuntariam contra o Senhor e contra o teu ungido. És tu, Senhor Deus, não somente o Deus que revelou, mas que fez cumprir, porque nós vimos aqui acontecer isso com Jesus. Se levantaram Pilatos, Herodes, o povo de Israel com os gentios, para fazerem
Tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, a morte de Cristo na cruz, de Jesus na cruz, não foi um acidente, foi um cumprimento de um propósito. E mesmo os homens sendo culpados por fazerem isso, tão somente cumpriram o teu propósito e soberania. Nós cremos nesse Deus, Criador, que revelou, que é soberano, que tem todas as coisas sob o seu controle. E a oração deles foi essa: agora, Senhor, olha para as ameaças deles contra a igreja. E não pediram para que Deus os livrasse da perseguição. Não pediram para que Deus matasse todos os perseguidores da igreja. Pediram a Deus: Senhor, dá com que tenhamos autoridade, intrepidez para enfrentar a perseguição e pregar o Evangelho. Dá que cumpramos a missão que o Senhor nos determinou cumprir. E diz a palavra de Deus que aquele lugar tremeu. E eles foram novamente cheios do Espírito Santo. Eles experimentaram os poderes do mundo vindouro. E pregaram com intrepidez a palavra de Deus. Anunciaram Jesus sem medo de ameaças e mortes. Pessoas que entram nesse ambiente de igreja testemunham isso. Provam, percebem, experimentam os poderes do mundo vindouro. Conversões, avanço do reino, ação do Espírito Santo, intervenções milagrosas do Senhor. São os sinais dos poderes do mundo vindouro. E no ambiente de igreja, essas coisas acontecem, são comuns. Pessoas podem ter essa iluminação. Pessoas podem provar esse ambiente celestial. Pessoas podem participar dessa ação do Espírito Santo. Pessoas podem provar a palavra de Deus sendo exposta com autoridade. Pessoas podem perceber os poderes desse mundo vindouro e mesmo assim não serem regeneradas. É essa a preocupação do escritor de Hebreus. É isso que inquieta o seu coração. Por saber que a apostasia, que o abandono da fé é um sinal dos últimos tempos. Que acontecerá, segundo o próprio sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 23 e 24. Acontecerá abandono, o amor de muitos esfriará. Pessoas denunciarão outras pessoas na perseguição para livrarem a sua pele. Pessoas abandonarão a fé. O que acontece com as pessoas mencionadas aqui? Que experimentaram todas essas coisas, que estiveram tão próximas, mas que não foram alcançadas e regeneradas. Deixe-me só enfatizar aqui a vocês, o escritor de Hebreus está usando aqui como exemplo para a sua exortação a experiência dos israelitas que saíram do Egito. Saíram debaixo do braço forte do Senhor. O Senhor, viram os milagres acontecerem, viram o anjo passar no Egito, viram os primogênitos dos egípcios morrerem. Em obediência à palavra de Deus que ouviram da parte de Moisés, imolaram o cordeiro, participaram da mesa pascal, colocaram o sangue do cordeiro sobre os umbrais das suas portas, viram o anjo da morte passar e sua família e vida serem poupadas. Saíram do Egito pela mão poderosa de Deus, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, viram os poderes do mundo vindouro, e todos eles morreram no deserto, porque desobedeceram ao Senhor, porque se levantaram contra o Senhor. Todos aqueles de 20 anos para cima não entraram na terra que Deus havia prometido. E o escritor de Hebreus está usando essa experiência para dizer assim: foi assim com eles.
Imagine a nós que já temos muito mais esclarecimento e iluminação do que eles. Imagine nós que experimentaram essa iluminação de ter conhecimento da verdade, que provamos o dom celestial, que nos tornamos participantes dessa ação graciosa do Espírito, que provamos o dom da palavra, a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, quanto mais a nós. Essas pessoas caíram e abandonaram Deus. Resistiram, apesar de terem sido testemunha de todas aquelas operações de Deus. A apostasia de Israel no deserto era o exemplo que o escritor de Hebreus estava usando para exortar o povo. No capítulo 3 de Hebreus, observem comigo, por favor, no verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. É a afirmação do escritor de Hebreus. No capítulo 4, no verso 6, ele diz, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. O verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. O escritor de Hebreus está preocupado com a realidade dos últimos tempos, que é a apostasia, que surge da descrença, resulta num endurecimento de coração e uma incapacidade de arrependimento. E o escritor de Hebreus está preocupado porque esse processo é mais comum e natural do que se possa imaginar ou perceber. É de fato um sinal dos últimos tempos. E o escritor de Hebreus traz uma palavra de ânimos aos seus ouvintes, ainda no capítulo 6, no verso 9. Ele diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, tão pesada. O escritor de Hebreus está preocupado em perceber que haviam pessoas que conviviam no meio da cristandade, mas que ainda não tinham sinais de mudança, de transformação e de arrependimento. Esses sinais, que a Bíblia chama de frutos do Espírito, precisam ser por nós considerados a cada dia. Nós precisamos passar no espelho da palavra de Deus para ver se há sinais dessas bem-aventuranças, dessas características de caráter em nós. Se estamos no processo de crescimento espiritual, de santificação, se há em nós, no nosso espírito, apatias, indiferenças espirituais em relação às coisas de Deus, o que o escritor está dizendo é: se preocupe em perceber em você essas indiferenças. Se ir ou não ir para a igreja cultuar a Deus
é de fato alguma coisa que lhe apaixone. Se você busca qualquer razão, talvez, para não ir à igreja cultuar a esse Deus, os que estão dizendo, se preocupe com esses sinais, porque as coisas começam assim. A apostasia não acontece da noite para o dia, nem de repente, nem por acaso. A apostasia não acontece de repente, nem inesperadamente. Ela é parte de um processo gradual, um declínio espiritual que vai da descrença à desobediência, até chegar à apostasia. Quando a queda da fé acontece, leva ao endurecimento de coração. A Bíblia chama isso de outros nomes também, né? Cauterização de consciência. É quando a minha consciência cristã não é mais afetada, afligida, incomodada pelo Espírito. É quando o pecado eu começo a abrir concessões para ele e admiti-lo na minha vida. É quando a prática de algum pecado de comissão ou de omissão já não mais me incomodam. Eu consigo viver criando pecados de estimação na minha vida. Eu consigo me apaixonar ou ser motivado por outras coisas que concorrem com a palavra de Deus ou com as coisas espirituais. Jesus, certa feita, falando para os seus discípulos desse perigo, ele fala da parábola do semeador. E na parábola do semeador, falando das reações distintas que podem haver no coração humano ao receber a palavra, uns nem se convertem, nem dão ouvidos a ela, né? O diabo vem e tira para que essa palavra não produza absolutamente nenhuma transformação futura. Também tem aqueles que têm uma conversão ou uma experiência aparente de conversão superficial, baseada em emoções ou na própria experiência que viveu naquele momento, mas não se aprofunda, não mergulha na palavra, não tem raiz, e quando chega as dificuldades, as provações por causa da palavra, por não ter profundidade, abandona a fé com facilidade. Mas há aquele terceiro coração, a terceira reação, que é muito perigosa. É aquele que a semente caiu num solo cheio de matos, de espinhos, e logo nasceu uma planta, mas ficou infrutífera, diz Jesus, porque os espinhos e o mato sufocaram. E quando os discípulos procuram saber de Jesus mais acuradamente o que isso significava, ele fala, são essas as pessoas que recebem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação pelas riquezas e as demais ambições concorrem com a palavra e sufocam essa vida, e essa vida não produz. Diferentemente das duas primeiras, que uma nem recebe, nem está aí, e a outra abandona e vai embora, essa aqui vai permanecer a vida toda na igreja. Mas não é boa terra. Não produziu-se fruto de arrependimento. Não houve transformação. São essas as pessoas que chegarão naquele dia diante do Senhor e dirão, Senhor, Senhor, e ele vai dizer, nunca vos conheci. Mas, Senhor, porventura eu profetizei em teu nome. Porventura eu operei maravilhas em teu nome. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Endurecimento, cauterização de consciência, indiferença espiritual, se acostumar com o sagrado, levar a vida espiritual no automático. Vir para a igreja porque isso é uma tradição e costume, não porque eu sou apaixonado por Jesus. Não porque eu tenho consciência que eu vou lá para adorar o meu Deus e me encontrar com Ele, na expectativa de que Ele fale comigo, se manifeste a mim em glória, para que eu saia dali motivado e transformado para viver a vida para Deus. Como bem colocado pelo pastor Lutero hoje pela manhã, nós às vezes nos acostumamos com a vida e vivemos a vida para nós mesmos e não para a glória de Deus. Isso não é cristianismo, e talvez o maior inimigo de uma verdadeira vida cristã é a vida religiosa, que nos acostuma com o sagrado. É disso que o escritor de Hebreus está falando. Que essas pessoas não vão se manter firmes no final quando a perseguição se estabelecer contra a igreja.
quando as dificuldades apertarem, essas pessoas vão abandonar a fé por livrar a própria pele. Elas cairão, elas trairão, elas abandonarão, elas se rebelarão deliberadamente contra Deus. Certa vez, Jesus, falando para os fariseus, mais uma vez aqui, fala de um assunto que perturba a vida de um crente ou de outro de vez em quando. O tal pecado pelo qual não deva orar, diz João, porque não há arrependimento. A tal blasfêmia contra o Espírito Santo. A tal resistência deliberada contra as coisas de Deus. Só comete esse tipo de pecado quem experimenta os poderes do mundo vindouro, quem experimenta a iluminação da revelação do conhecimento da verdade, quem experimenta o dom celestial, quem é afetado por esse ambiente, mas que ainda não entregou seu coração verdadeiramente a Cristo. Quem, apesar de todo esse conhecimento, afirma que Jesus fazia aquilo que ele fazia pelo poder de Beelzebu. E Jesus vai dizer: vocês blasfemaram contra o Espírito. Não há perdão para vocês, porque no coração de vocês não há lugar para arrependimento. Endureceu-se a ponto de não mais serem afetados pela palavra de Deus. É impossível, sim, renová-los a arrependimento. Alguém que chegou a todo esse conhecimento, que teve toda essa experiência, mas que não se preocupou em se colocar diante de Deus para se perguntar diante de Deus: Senhor, será que de fato e verdade o Espírito Santo de Deus regenerou o meu espírito, transformou a minha vida? Será que de fato e de verdade eu sou um filho de Deus, justificado por Cristo, adotado como filho do Senhor? É fácil você responder essa pergunta. Olhe para a sua vida. Veja qual é o sentimento do seu coração a Deus em obediência à sua palavra. Veja se você tem crescido em santificação, ou se você paralisou numa indiferença espiritual, ou você botou na banguela e vem levando a sua vida cristã num automático, descendo a ladeira. Observe se a sua vida espiritual tem crescido em santidade ou tem declinado na indiferença. E como diz o escritor de Hebreus, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureçais o seu coração. Quebrante-se. Busque ao Senhor em arrependimento. Peça a Deus misericórdia. Confesse ao Senhor seus pecados e culpas. Há uma diferença entre desviar-se da fé e apostatar da fé. Há uma diferença colocada muito claro pela experiência de Jesus com seus discípulos. Há um Judas que pecou contra Deus traindo sangue inocente. E há um Pedro que pecou contra Deus, negando o seu Senhor. Não encontramos sinais de arrependimento e de buscar a Deus e confiar no Senhor. No outro, não houve lugar para arrependimento. Mas é o mesmo Jesus que passou uma noite em vigília de oração para escolher os seus 12. E escolheu Judas. É o mesmo Senhor que tirou um povo do Egito com mão poderosa e deixou esse povo morrer no deserto por causa da incredulidade do seu coração. Cuidado com a indiferença espiritual, porque ela pode ser o começo de uma letargia que leva você a uma indiferença, a um pecado deliberado e a apostasia. Que Deus possa nos abençoar e derramar sobre nós sua graça e favor. Que Ele possa usar de compaixão e misericórdia com cada um de nós. Que a gente possa colocar a nossa esperança nesse Deus maravilhoso que nos amou
e que deu a sua vida por nós. Eu queria convidar você a, nesse momento que nós vamos nos aproximarmos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, a com sinceridade de coração buscar o seu Deus. É só você e Ele. E avaliar a sua vida. Se você tem experimentado gozo, crescimento, vitória espiritual sobre pecados, ou se você tem entrado numa rota de indiferença, de frieza espiritual, de preguiça pelas coisas de Deus, de acomodação a determinadas coisas que você sabe ser pecado. Se hoje ouvir a voz do Senhor, meu querido, não endureça o seu coração, se quebrante e ore ao Senhor. Há tempo de arrependimento e de mudança de vida. Vamos orar a Deus. Vamos nos colocar diante dele nesse momento agora, meus queridos. Não se preocupe com o tempo que você tem de crente. Coloque-se diante do Senhor com sinceridade de coração. E certamente o Senhor abençoará a tua vida. Pai amado, Deus de amor, de misericórdia, estamos diante do Senhor, da tua palavra, e queremos colocar o nosso coração com sinceridade e te pedir que nos sonde e nos conheça. Veja se há em nós, Senhor, caminhos maus. Veja se há em nós esses perigos que nós vimos aqui hoje à noite na tua palavra. Nós não queremos trilhar o caminho da frieza, da indiferença espiritual, que pode resultar numa apostasia. Meu Deus, queremos experimentar do teu Espírito na nossa vida. Queremos ser renovados pelo Senhor. Queremos ter vida e vida em abundância, Senhor Deus, como promete a tua palavra. Queremos ter gozo e prazer na tua presença. Queremos perceber essa ação do Espírito Santo nos transformando e nos santificando a cada dia, Senhor. Tu conheces cada coração presente aqui nesse lugar. Tu conheces o que cada um de nós precisamos nessa noite. Em nome do teu Filho amado, derrame a graça necessária, a necessidade de cada um, Senhor. Se precisamos de arrependimento, de confissão, faz isso nessa noite acontecer nos nossos corações. Se há pessoas que precisam de conversão, de regeneração, Senhor Deus, opera isso nessa noite. Manifesta o teu braço forte, manifesta a tua mão poderosa. Atrai a Cristo, ó Espírito Santo de Deus, e age em corações aqui nessa noite, para que nenhum de nós saiamos daqui enganados, mas todos saiamos daqui consagrados, convertidos, transformados pelo teu Espírito, Senhor. Perdoa-nos os pecados de indiferença, de comodismo, de letargia espiritual. Perdoa-nos, ó Senhor, quando permitimos que o nosso coração se divida com outras coisas que não o Senhor. Nos perdoe, Senhor Deus, e nos lave com o sangue de Jesus. Abre os céus e derrama copiosamente do teu Espírito sobre as nossas vidas nessa noite. Santifica-nos, seu Senhor, para não mais vivermos a vida para nós mesmos, mas para a glória do Senhor. Pois para isso fomos comprados com o precioso sangue de Cristo na cruz. E quando nos aproximarmos da tua mesa nesse instante, que não somente estejamos lavados pelo sangue de Jesus, que não somente estejamos aptos para participar do corpo e do sangue do Senhor, que estejamos aqui, Senhor Deus, consagrando as nossas vidas para vivermos a nossa vida para o teu inteiro agrado. Abençoa o teu povo, a cada pessoa aqui nesse lugar. Fala aos nossos corações. Complete, ó Espírito Santo, a obra que o Senhor tem iniciado quando nos atraiu à cruz de Cristo Jesus. Nós temos essa paz no coração,
que se somos do Senhor, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos em oração, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Amém.